Você já parou para pensar que existe um momento na história em que toda a humanidade se uniu contra Deus? Um dia específico em que homens e mulheres olharam para o céu e disseram: "Não precisamos de ti." Este não é apenas mais um relato bíblico. Esta é a história do maior ato de rebeldia coletiva que o mundo já viu, e suas consequências ainda ecoam em nossas vidas hoje. Feche os olhos por um momento e imagine uma única língua, um único povo, uma única ambição. Não havia barreiras de comunicação, não havia divisões culturais. A humanidade estava mais unida do que jamais esteve. E foi exatamente neste momento de união que escolheu se rebelar contra seu Criador. Estamos na planície de Sinar, centenas de anos após o dilúvio. Noé já havia morrido, mas sua descendência crescia rapidamente. Os homens descobriram algo revolucionário: como fazer tijolos queimados no fogo e usar betume como argamassa. Era a tecnologia de ponta para a época. E com essa descoberta, nasceu uma ideia que mudaria tudo. "Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue até os céus", disseram eles. Mas escute bem estas próximas palavras, porque aqui está o coração da rebeldia. "E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra." Você percebe o que estava acontecendo? Eles não queriam apenas construir, eles queriam ser lembrados, queriam fazer um nome para si mesmos. Queriam ser como deuses. Quantas vezes você já fez isso em sua própria vida? Quantas vezes você tentou construir seu próprio reino, fazer seu próprio nome, ser o senhor de sua própria existência? Quantas vezes você olhou para Deus e disse: "Eu consigo sozinho"? A torre crescia, tijolo por tijolo, metro por metro. Cada andar era uma declaração de independência. Cada nova altura era um punho cerrado contra o céu. Os homens suavam, trabalhavam juntos, unidos em sua rebeldia. E talvez, pela primeira vez na história, eles se sentiam poderosos o suficiente para não precisar de Deus. Mas há algo que você precisa entender sobre esta história que pode chocar você. Deus não destruiu a torre por ciúme. Ele não agiu por insegurança ou medo de ser destronado. A Escritura nos revela o verdadeiro motivo, e ele é ainda mais perturbador do que você imagina. "Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam." Deus desceu. O Criador do universo precisou descer para ver aquela pequena torre. Isso já deveria nos dar uma perspectiva de quão insignificante era aquela construção aos olhos de Deus. Mas o que ele viu não foi uma ameaça ao seu trono. O que ele viu foi algo muito mais grave. E o Senhor disse: "Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não. Haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer." Você compreende a gravidade dessas palavras? Deus viu que, unidos em rebeldia, não haveria limites para o mal que a humanidade poderia fazer. Imagine se Hitler tivesse conseguido unir o mundo inteiro sob sua ideologia. Imagine se todos os ditadores da história tivessem falado a mesma língua e compartilhado os mesmos recursos. A Torre de Babel não era apenas sobre construção civil, era sobre o que acontece quando a humanidade se une no pecado. E então veio o julgamento. Mas não foi um julgamento de destruição total como o dilúvio. Foi algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais devastador. Vamos descer e confundir ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Em um único momento, famílias se separaram. Maridos não conseguiam mais entender suas esposas. Pais não conseguiam mais conversar com seus filhos. Amigos de toda uma vida se tornaram estranhos. O projeto mais ambicioso da humanidade parou instantaneamente. Não por falta de materiais ou desastre natural, mas porque as pessoas simplesmente não conseguiam mais se comunicar. E você sabe como eles chamaram aquele lugar? Babel,
que significa confusão. Até hoje, quando não conseguimos nos entender, quando há mal-entendidos e divisões, estamos experimentando os ecos daquele dia, ensinar. Mas aqui está a parte que pode rasgar seu coração. Deus não fez isso para ser cruel. Ele fez isso para proteger a humanidade de si mesma. Cada língua diferente que surgiu naquele dia era um freio divino contra o mal absoluto. Cada barreira cultural era uma proteção contra a tirania total. Você já se perguntou por quê? Mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, ainda não conseguimos nos unir completamente? Por que ainda há divisões, culturas diferentes, línguas diferentes? É porque Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que quando a humanidade se une longe dele, o resultado é sempre catástrofe. Olhe para sua própria vida agora. Quantos projetos você construiu longe de Deus? Quantas torres você ergueu tentando fazer um nome para si mesmo? Sua carreira, seus relacionamentos, seus sonhos? Quantos deles foram construídos com a argamassa do orgulho e os tijolos da autossuficiência? E o mais doloroso, quantas vezes você experimentou a confusão de línguas em sua própria vida? Quantos relacionamentos se desfizeram porque vocês simplesmente pararam de se entender? Quantas famílias se separaram não por falta de amor, mas por falta de comunicação verdadeira? A verdade é que todos nós somos construtores de Babel. Todos nós, em algum momento, olhamos para o céu e dissemos: não preciso de ti, Deus. Eu posso construir minha própria felicidade, meu próprio sucesso, minha própria salvação. Mas aqui está a esperança que mudará sua vida para sempre. A mesma história que começou com confusão de línguas termina no Novo Testamento com o milagre de Pentecostes. No dia de Pentecostes, pessoas de diferentes nações e línguas se reuniram e, pelo poder do Espírito Santo, conseguiram se entender novamente. Deus não apenas inverteu a maldição de Babel, ele a transformou em bênção. Onde houve divisão, ele trouxe unidade. Onde houve confusão, ele trouxe compreensão. Onde houve rebeldia, ele ofereceu reconciliação. Jesus Cristo é a resposta para Babel. Ele é a ponte que reconecta a humanidade com Deus e uns com os outros. Na cruz, ele derrubou as barreiras que nós mesmos construímos. No seu sacrifício, todas as línguas podem encontrar uma só voz. Jesus é Senhor. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Você pode continuar construindo sua torre, tijolo por tijolo, tentando alcançar o céu com suas próprias forças. Ou você pode reconhecer que a verdadeira grandeza não vem de fazer um nome para si mesmo, mas de honrar o nome que está acima de todo nome. A pergunta que ecoa desde a planície, de Sinar até o seu coração hoje é esta: você vai continuar sendo um construtor de Babel ou vai se tornar um seguidor de Jesus? A escolha é sua, mas lembre-se, o tempo está se esgotando e Deus ainda está descendo para ver o que você está construindo com sua vida. Não deixe que sua torre se torne sua ruína. Hoje é o dia de parar a construção rebelde e começar a edificar sobre a rocha que nunca será abalada. Porque no final, não importa quão alta seja sua torre. O que importa é se você conhece aquele que habita nas alturas e desceu até você por amor.